O cérebro não é o único, mas é um dos órgãos do corpo humano que a gente não tem terminações nervosas livres, terminações nervosas de dor. O córtex cerebral, que é a casca do cérebro, é a capa do cérebro, ela não tem terminações nervosas de dor. Mas, Rogério, uma pessoa que tem um tumor cerebral sente uma dor desgraçada, não sente? Sente, por quê? Porque as meninges, principalmente a dura mater, ela é inervada e é vascularizada. Então, quando uma pessoa tem um tumor cerebral, a gente tem a caixa craniana, a gente tem a calota craniana, né? A calvária, né? E é o seguinte, quando uma pessoa tem um tumor cerebral, o tumor é uma lesão expansiva, né? É uma lesão que cresce. Quando você tem um tumor em outro local do corpo, o que acontece? Ele fica mais evidente porque forma uma massa. E essa massa forma uma alteração em alguma parte do corpo. Quando essa massa se forma no cérebro, tá? Que tem vários tipos de tumores cerebrais. Por exemplo, imagina um tipo de tumor cerebral que chama-se meningioma. O meningioma é um tumor meníngeo. Então, eu tenho um crescimento anormal das meninges. E isso começa a formar uma massa. Qual que é o problema? Eu tenho aqui o crânio, ó, a calota craniana. Aí eu vou começar a formar um meningioma aqui, por exemplo, e esse meningioma começa a crescer. Quando ele começa a crescer, qual que é o problema? Ele não consegue se expandir para fora, formar uma massa externa, por quê? Porque eu tenho o crânio é duro. Então ele vai começar a formar essa lesão expansiva para dentro. O tecido cerebral propriamente dito não tem terminações nervosas para captar isso. Porém as meninges têm. Então quando essa lesão, né, não é uma lesão, né, é um crescimento, né, esse tumor, que é uma lesão expansiva, ele começa a apertar as meninges, aí o cara tem uma dor de cabeça absurda. Vocês estão entendendo que as dores nos órgãos, elas ocorrem através de terminações nervosas que chegam pela pele desses órgãos. Então, esses tecidos conjuntivos que a gente tem nos nossos órgãos internos, eles são responsáveis por conduzir a inervação e a vascularização desses órgãos, inclusive para conferir a inervação nociceptiva, né? Inervação de dor. Então é muito importante que vocês entendam que eu tenho essas terminações nervosas livres, né? Que são receptores de estímulos nocivos, mas o que é interessante é que assim, quando você vai entender o cérebro, né? Dor cerebral, o cérebro propriamente dito não dói, mas se eu tiver uma compressão meníngea, o que vai acontecer? A área somestésica, que é essa aqui, ó, que ela corresponde ao giro pós-central, ela recebe informações de dor a partir das meninges, entendeu? Então o que você tem que fazer para você entender como a dor chega no cérebro? Então as meninges, elas são inervadas, elas captam a dor, aí essa dor vai penetrar no interior do cérebro, mais precisamente nos núcleos da base e no tálamo, e depois eles vão levar uma informação para a área somestésica, que é o giro pós-central, né, que são as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Isso aqui é a área somestésica, tá? É a área sensitiva do seu cérebro. Então não é que tipo o cara vai ter a meninge sendo comprimida por um tumor e você já tem ligação direta com o córtex sensitivo. Calma, jovem. Não é assim, cara. Você tem que ter alguma ligação. Assim como você tem uma dor na pele, você tem que ter um circuito talâmico ou um circuito dos núcleos da base aqui para você chegar no córtex sensitivo, entendeu? É um negócio complicado. E aí, quando a pessoa está sentindo a dor de cabeça, né, relativa a esse tumor, isso significa que essa dor chegou no córtex sensitivo aqui.